Salve Maria Santíssima. Nós temos a ascensão do Senhor, onde o próprio Senhor se eleva, embora alguns biblistas e teólogos exegetas falem que o termo que é usado no grego é a mesma coisa, é a assunção para os dois, foi elevado, né? No caso, Cristo elevado pelo Pai. Alguns falam isso, outros divergem na opinião, mas a questão é, o dogma que nós temos, o que nós cremos como tradição de fé, que Jesus tem a ascensão de Jesus e tem a assunção de Maria. Não vamos entrar nos detalhes exegéticos e teológicos dos termos, não. Então, Jesus que se eleva porque Ele é Deus, isso não impede que o mistério da Trindade esteja ali presente, o Pai e o Espírito Santo, porque é inseparável esse mistério, né? E a assunção de Maria porque ela é elevada, ela não sobe por si mesma, né? Ela é elevada como criatura mais perfeita de todas, das filhas do Pai, mas ela continua sendo criatura, embora cheia de glória, cheia das virtudes, cheia de todas as virtudes que o Senhor acumulou. Então, a assunção da Virgem Maria. No livro Legenda Áurea vai falar o seguinte: um eminente poeta diz a respeito: sobe ao céu a Virgem Mãe, a Virgem de Jessé, não é sem corpo, e sim como ele para sempre, como o próprio Jesus, né? E sim com ele para sempre, que se eleva até aquele que é. Ela foi levada ao céu alegremente, como diz o bispo e mártir Geraldo em suas homilias. Neste dia os céus receberam a bem-aventurada Virgem alegremente, com os anjos regozijando, os arcanjos jubilando, os tronos animando-os, as dominações celebrando-a nos cânticos, os principados unindo suas vozes, as potências acompanhando com seus instrumentos musicais, os querubins e serafins entoando hinos, e todos a conduzindo até o elevado trono da divina majestade. Nós falamos no vídeo anterior, Nossa Senhora como rainha do céu e da terra, dos santos e anjos, né? Ela foi levada ao céu honrosamente, pois o próprio Jesus e toda a milícia celeste foram ao encontro dele, diz Jerônimo. Quem pode imaginar a glória de que a rainha do mundo foi cercada? Quando de sua passagem? Que afeto devoto dedicara-lhe a multidão de legiões celestes, que foram ao seu encontro. Como eram belos os cânticos que a acompanharam até seu trono. Que fisionomia tranquila, que rosto sereno, que olhar elevado quando do braço do seu divino Filho, que a exalta, acima de todas as criaturas. Acredito que neste dia, a milícia dos céus foi festivamente encontrar a Mãe de Deus, cercando-a de uma imensa luz e conduzindo-a com loas e cânticos até o trono de Deus. A milícia da Jerusalém Celeste estremeceu de inefável alegria, de indizível prazer, de imenso júbilo. Essa festa que acontece apenas uma vez por ano para nós. É ininterrupta nos céus, com o próprio Salvador, estando com ela durante toda a festa, colocando-a com alegria junto dele no trono. Se fosse diferente, não teria cumprido sua própria lei que diz: honre seu pai e sua mãe. Aí São Jerônimo vai afirmar algumas coisas, né? Acerca da Virgem Maria. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia engrandecê-la como fez, para que ela recebesse da própria majestade louvor e honra contínuos, rodeados pelos coros angélicos, cercada pelas tropas arqueangélicas, acompanhada pelo júbilo dos tronos, no meio do entusiasmo das dominações, cercada pela deferência dos principados, aclamada pelas potências, honrada pelas virtudes, cantada pelos hinos dos querubins e pelos cânticos indescritíveis dos serafins. A própria inefável eterna Trindade alegra-se com ela, aplaude, cobre-a com sua graça que excede a todos.
O ilustríssimo grupo dos apóstolos louva e exalta a Virgem de forma inefável. Toda a multidão dos mártires dirige súplicas à tão grande Senhora. O inumerável exército dos confessores dirige-lhe magníficos cantos. O coro das puríssimas virgens celebra sua glória. O próprio inferno, com os gritos dos insolentes, demônios de certa forma a aclamam. Um padre muito devoto à Virgem Maria, aqui já é outro ponto, não é mais São Jerônimo, né? Querendo consolá-la das 5 chagas de Cristo, todo dia dirigia-lhe esta prece: Rejubile-se, Mãe de Deus, Virgem Imaculada, rejubile-se, porque um anjo trouxe alegria a você. Rejubile-se, Santa Virgem Mãe de Deus, única Mãe casta, a quem todas as criaturas louvam. Ó Mãe da Luz, suplico, não deixe de interceder por nós. Atingindo por grave doença, esse clérigo, agonizante, foi tomado de pavor. A Virgem apareceu-lhe e disse: Por que, filho, você tem tanto medo? Você que com frequência me recomenda a alegria? Rejubile-se, você também, e para se rejubilar eternamente, venha comigo. Ou seja, esse padre tentava consolar o coração de Maria, lembrando, né, as alegrias que ela viveu ao ser mãe de Deus e vive. E quando ele foi acometido de uma grave doença, a própria Virgem Maria falou para ele que ele deveria alegrar-se. Um cavaleiro muito poderoso e rico dissipara todos os seus bens em coisas levianas, né, impensadas. Ele se tornou tão pobre que, depois de ter dado com profusão os seus bens, ficou privado das menores coisas. Ele tinha uma mulher muito casta e muito devota da bem-aventurada Virgem Maria. Com a aproximação de uma festa na qual o citado cavaleiro tinha o costume de fazer grandes doações, o que não podia mais realizar, aqui só uma correção, ele não dava de forma leviana, né? Ele dava com liberalidade, com generosidade os bens que ele tinha, certo? Eu me equivoquei. Então, aproximando-se a essa festa, ele não tinha nada para doar. Aí o que aconteceu? Ele afastou-se para um lugar deserto, longe dos amigos, onde poderia lamentar seu incômodo destino e evitar sua vergonha. Ali, subitamente, surgiu um assustador cavalo, no qual estava montado um homem de aspecto terrível, que se aproximou e perguntou o motivo de tanta tristeza. O cavaleiro contou tudo e o outro disse: Se você aceitar uma pequena condição, vai ter a glória de antes e riquezas ainda maiores. Ele prometeu ao príncipe das trevas executar o que lhe fosse ordenado, desde que este cumprisse o prometido. E o diabo disse: Vá para sua casa, procure em tal lugar, e ali se encontrará grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas. Mas para isso me traga aqui, em tal dia, sua mulher. Feita a promessa, o cavaleiro voltou para casa e, no lugar indicado, encontrou tudo o que lhe fora anunciado. Imediatamente comprou palácios, fez grandes doações, recuperou seus bens, comprou escravos. Perto do dia fixado, ele chamou sua mulher e disse: Monte um cavalo que você precisa ir comigo a um lugar distante. É o que ele tinha combinado com o demônio, né? De levar a mulher. Tremendo e assustada, sem ousar contradizer as ordens do marido, recomendou-se devotamente à bem-aventurada Virgem Maria, e então seguiu seu esposo. Bem mais adiante, no caminho, encontraram uma igreja. A mulher desceu do cavalo e entrou, enquanto seu marido esperava do lado de fora. Ela se recomendava com devoção à bem-aventurada Virgem Maria, quando subitamente adormeceu e a gloriosa Virgem assumiu em tudo, nos trajes e nas maneiras, forma semelhante à da referida mulher. Então saiu do altar e montou o cavalo, enquanto a mulher permanecia adormecida na igreja. O marido, convencido de que aquela era sua esposa, continuou a viagem. Quando chegaram ao lugar combinado, o príncipe das trevas foi impetuosamente encontrá-los, porém logo parou, tremendo e assustado, e disse ao cavaleiro:
traidor, por que me engana assim, se eu acumulei de tantos benefícios? Eu tinha dito para trazer sua mulher, e você me traz a mãe do Senhor? Eu queria sua mulher, e você trouxe Maria. Eu queria me vingar de sua esposa, que não para de me prejudicar, e você trouxe aquela que me atormenta e me manda para o inferno. Ao ouvir isso, o homem ficou espantado, e como o medo e a surpresa não deixaram falar, a bem-aventurada Virgem Maria disse: Que temeridade a sua, espírito maldoso, ousar prejudicar uma devota minha. Não ficará impune por isso, e o sentencio a descer ao inferno, e nunca mais ter a pretensão de prejudicar a quem me invocar com devoção. O diabo foi embora lançando grandes gritos, enquanto o marido, descendo do cavalo, prosternou-se aos pés da Virgem, que o repreendeu e ordenou que voltasse para sua mulher, ainda adormecida na igreja, e se livrasse de todas as riquezas dadas pelo demônio. Ao retornar, ele encontrou sua mulher ainda dormindo. Despertou-a e contou o que acontecera. Voltando para casa, desfizeram-se de todas as riquezas do demônio. Dirigiram de forma devotíssima louvores à Santíssima Virgem, que lhe concedeu mais tarde uma grande fortuna. Muito forte nessa história e real, muito concreta. Você pode pensar, mas eu acabei de... Você acabou de colocar aqui e falar sobre a Assunção de Maria. Daqui a pouquinho, tá bom? O vídeo vai ser um pouquinho maior, quem tiver paciência vai escutar aí. É bem rico aqui o conteúdo, tá bom? Aproveita aí para mergulhar na fé católica, comentar aqui o vídeo, compartilhe para outros irmãos, para outras pessoas, tá bom? Um homem a quem um pecado oprimia foi levado em visão ao julgamento de Deus, a qual Satanás compareceu dizendo: Não há nada nessa alma que lhe pertença. Ela é minha e tem uma prova. O Senhor perguntou: Onde está a prova? Ele respondeu, o demônio, né? A prova que tenho foi dita por sua própria boca, que lhe deu sanção perpétua. Com efeito, você disse: Na hora que comerem deste fruto morrerão. E como este aqui é descendente dos que comeram fruto proibido, com esta prova pública ele deve ser condenado a morrer comigo. Então o Senhor disse: Homem, você pode falar em sua defesa. Ele ficou calado. O demônio acrescentou: Aliás, eu tenho por prescrição. Faz 30 anos que possuo a sua alma. Ele me serviu como escravo de minha propriedade. O homem continuou calado. O demônio retomou: Essa alma é minha, pois mesmo que tivesse feito algum bem, suas más ações são incomparavelmente maiores que as boas. Mas o Senhor, não querendo proferir imediatamente a sentença, concedeu um adiamento de 8 dias, ao término dos quais devia comparecer diante dele e justificar tudo de que era acusado. Isso aqui foi uma visão, né, do julgamento, certo? Uma visão mística. Como ele se afastou da face do Senhor, todo trêmulo e choroso, alguém lhe perguntou a causa de tanta tristeza. Quando contou tudo em detalhes, a pessoa disse: Não tenha medo, que quanto ao primeiro ponto eu ajudarei bastante. Perguntada como se chamava, ela respondeu: Meu nome é Verdade. Ele encontrou uma segunda pessoa que lhe prometeu ajuda quanto à segunda acusação. Ele lhe perguntou como se chamava e lhe foi respondido: Sou chamada de Justiça. No 8º dia ele compareceu ao julgamento e o demônio colocou a primeira acusação, a qual a Verdade respondeu: Sabemos que há 2 espécies de morte, a corporal e a infernal. E a prova alegada pelo demônio não fala da morte infernal, e sim da corporal. Ora, esta é evidente, pois todos recebem essa sentença, isso é, morrem corporalmente, sem que, no entanto, todos morram no fogo do inferno. A morte do corpo acontecerá sempre. A morte da alma foi revogada pelo sangue de Cristo. O demônio, vendo que o acusado não sucumbira à primeira objeção, começou a segunda.
Mas a justiça apresentou-se e respondeu assim por aquele homem: embora você tenha possuído este homem por muitos anos como seu escravo, a razão sempre queria o contrário. A razão sempre protestava, por ser via um mestre tão cruel. Quanto à terceira objeção, ele não tinha ninguém para defendê-lo, e o Senhor disse: que seja trazido uma balança e pesada todas as boas e más ações. A verdade e a justiça disseram ao pecador: ali está a mãe da misericórdia sentada junto ao Senhor. Recorre a ela com toda a força de tua alma e peça seu auxílio. Quando ele o fez, a bem-aventurada Virgem Maria veio em seu socorro e pôs a mão no prato da balança, na qual se encontravam seus poucos atos bons. Enquanto o diabo esforçava-se por fazer baixar outro prato, mas a mãe da misericórdia prevaleceu e libertou o pecador. Este acordou e então mudou de vida. Muito forte, né? Tem muitos outros testemunhos, em outro momento eu posso contar para vocês, tá bom? Ainda hoje, talvez. Sobre a Assunção de Maria, o que vai falar? É aqui o texto do Legenda Áurea, né? Vou ler um pouquinho porque é enorme, tá bom? Reuni tudo o que pude encontrar nos relatos dos santos padres do mundo inteiro, referente à imigração da venerável Mãe de Deus, para honrar sua memória. São Cosme, apelidado Vestidor, conta coisas que soube por meio de descendentes daqueles que foram testemunhas dos fatos, sobre a Assunção de Maria, certo? Como foi, né? Ele diz que quando Cristo decidiu levar para junto de si a Mãe da Vida, fez o anjo, que já lhe enviara anteriormente, ou seja, o anjo Gabriel, anunciar como seria seu adormecimento, para que uma morte repentina não viesse a perturbá-lo. Frente a frente com seu filho, quando este ainda estava na terra, ela pedira que não a deixasse ver nenhum espírito maligno. Então ele enviou na frente um anjo, com ordem de lhe falar assim: minha mãe, é chegado o momento de você vir para junto de mim. Assim como você encheu a terra de alegria, deve rejubilar o céu. Torne agradável as moradas de meu Pai. Console os espíritos de meus santos. Não se perturbe por deixar o mundo corruptível, com todas as suas inúteis paixões, pois você deve habitar o palácio celeste. Ó Mãe, não se amedronte com sua separação da carne, pois você é chamada a uma vida eterna, a uma alegria sem limites, ao descanso da paz, a uma vida segura, a um repouso que não tem fim, a uma luz inesgotável, a um dia que não tem noite, a uma glória inenarrável. Mesmo para mim, seu filho que sou o Criador do Universo, a bondade inestimável. Devolva à terra seu temor, o que lhe pertence. Jamais alguém arrebatará de minha mão, pois toda a terra está em minha mão. Dê-me seu corpo, porque pus minha divindade em seu útero. A morte não tirará de você nenhuma glória, porque você gerou a vida. A escuridão não a envolverá com suas sombras, porque você pôs no mundo a luz. A aflição não a atingirá, porque você mereceu seu vaso que me recebeu. Vem aquele que nasceu de você, a fim de receber a recompensa que é devida, por tê-lo carregado em seu útero, por tê-lo alimentado com seu leite. Venha morar com seu filho único. Venha rápido se reunir a ele. Não se atormente por amor aos seus filhos, pois como virgem mãe, você é o muro que sustenta todo mundo, a arca daqueles que devem ser salvos, a prancha do naufrágio, o bastão dos fracos, a escola dos que sobem ao céu, a protetora dos pecadores. Eu levarei para junto de você os apóstolos, que a sepultarão com suas mãos, como se fossem as minhas. Com efeito, convém que os filhos de minha luz espiritual, as quais dei o Espírito Santo, sepultem seu corpo e me representem em seus admiráveis funerais. Depois desse relato, o anjo deu à Virgem uma palma colhida no paraíso, como prova de sua vitória contra a corrupção da morte. Deu-lhe as vestes fúnebres e em seguida retornou ao céu de onde viera.
a bem-aventurada Maria convocou seus amigos e parentes e disse: informai-os que hoje devo deixar a vida temporal. Portanto, é preciso fazer a vigília, já que no passamento de qualquer pessoa vem para perto do leito do agonizante a virtude divina dos anjos e os espíritos malignos. A essas palavras, todos começaram a chorar e a dizer: você teme a presença dos espíritos, sendo a mãe do autor de todas as coisas, tendo gerado aquele que esvaziou o inferno, merecendo ter um trono acima dos querubins e dos serafins? Então, que faremos? Como fugiremos? Havia ali uma multidão de mulheres que choravam e pediam que não as deixasse órfãs. Para consolá-las, a bem-aventurada Virgem disse: se vocês que são deles por pouco tempo, como então eu, que sou mãe virgem, não desejaria encontrar meu filho, o Filho único de Deus, o Pai? Se cada uma que sobreviveu, ou com aquele que vai nascer, eu que tenho apenas esse filho que permaneço pura, como não me apressaria em pôr fim às minhas angústias indo até ele, que é a vida de todos? Enquanto isso, chegou o bem-aventurado João e informou-se do que ocorria. Quando a Virgem anunciou sua partida para o céu, eles se prostraram e exclamaram, chorando: que somos nós, Senhor, para que nos reserve tantas tribulações? Porque não me despojou antes de meu corpo? Eu preferia ser sepultado pela mãe do meu Senhor do que ser obrigado a assistir seus funerais. Com ele, em prantos, a Virgem conduziu-os até seu quarto e mostrou a palma e as vestes. Depois com que se sentou no leito que fora preparado para as cerimônias fúnebres. Ouviu-se então um violento trovão, formou-se um turbilhão semelhante a uma nuvem branca, e os apóstolos desceram diante da porta da casa da Virgem, como se fossem chuva. Eles se espantaram com o que aconteceu, e João foi revelar a eles o que tinha sido anunciado pelo anjo à bem-aventurada Virgem Maria. Todos choraram, e João os consolou. A seguir enxugaram as lágrimas, entraram, e depois de saudarem respeitosamente a bem-aventurada Virgem Maria, depois de ter escutado o relato que eles lhe fizeram de sua chegada, ela lhe contou tudo, e os apóstolos, era vendo a celebríssima Virgem, que nos consolávamos como se víssemos o próprio Senhor. Você era o nosso único alívio, a mediadora de quem tudo esperávamos junto do vosso Filho, o próprio Deus. Depois que ela saudou Paulo, chamando pelo nome, aí vai contando, né? Toda a beleza disso tudo. Aí vai falar Dionísio Areopagita. Assegura a mesma coisa dizendo: como bem sabem, nós nos reunimos, como muitos de nossos irmãos, para ver o corpo daquela que recebeu o Senhor. E lá se encontravam Tiago, irmão do Senhor, e Pedro, a máxima autoridade dos teólogos. Depois do que viram aqueles excelentes sacerdotes, resolveram cantar hinos, cada qual colocando nisso suas imensas virtudes e suas bondades vivificantes. Aí vai contar, né, que Nossa Senhora adormeceu. Aí São João Damasceno vai dizer o seguinte, aqui é um outro sermão. É verdade que os apóstolos dispersos por toda a terra, ocupados em pescar homens, lançando a rede da palavra para tirá-las das trevas em que estavam sepultados, e para levá-los à mesa celeste, às bodas solenes do Pai, foram por ordem divinas envoltos por uma nuvem, como se fosse uma rede, e levados dos confins do mundo até Jerusalém. Nesse momento, nossos primeiros pais, Adão e Eva, exclamaram: venha a nós, ó sagrado e salutar alimento, que nos encheu de alegria. De seu lado, a companhia dos santos, que se encontrava corporalmente ao lado dela, dizia: fique conosco, nossa consolação. Não nos deixe órfão, você que é alívio do nosso trabalho, refrigério de nossa fadiga. Nossa glória é viver ou morrer com você, pois a vida não é nada,
se estamos privados de sua presença. Era com essas palavras e outras pérolas, creio que os apóstolos se manifestavam em meio aos soluços de todos os que ali estavam reunidos. Ou seja, né, o céu ansiava pela presença de Maria, os santos, os patriarcas, também santos, os anjos. E aqui também na terra, essa aflição por não ter a Virgem Maria de forma física mais, os apóstolos aflitos, mas confiando nos desígnios de Deus. Que belo mistério, né? Em outro momento a gente pode estar continuando sobre a Assunção da Virgem Maria, que está hoje gloriosa no céu, corpo glorioso de corpo e alma. Isso é a fé da Igreja. Foi o último dogma proclamado sobre Nossa Senhora. Então um grande abraço e Deus abençoe.